Bênção, vó. Bênção, vô. Amém. Nós já estamos no 9º dia desse propósito de todo dia eu fazer uma visita, eu passar aqui uns minutinhos. Tem vídeo que dá 4, 5, 6. E eu quero estar sempre trazendo uma mensagem de esperança, de amor, de fé. E eu quero também levar esse amor, essa mensagem, para outros vovôs e vovós. Às vezes tem alguém, você está se sentindo só, os netinhos estão longe, os filhos estão trabalhando muito, nesses dias que estamos vivendo. E Deus me pediu para estar criando este canal, Bênção Vó, Bênção Vô. Por isso é importante estar se inscrevendo, estar divulgando, para mais vovôs e vovós poderem receber essa visita, receber este amor, palavras de esperança. Como é que tá aí? Tá chovendo, tá sol, dias de sol, aqui tá dias de chuva e muito frio. Mas tá bom, graças a Deus, os meus netinhos estão bem, minha esposa também. Eu quero neste momento compartilhar uma passagem que vai pincelar tudo que a gente tem ouvido nesses últimos 9 dias sobre o amor de Deus. Existem 3 questionamentos que nós fazemos por essência: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Esses são questionamentos naturais que brotam dentro de nós. Desde pequenos nós questionamos. Existe uma passagem muito linda e maravilhosa que vai ligar todos esses questionamentos e vai trazer resposta para nós. Está lá em João capítulo 3, versículo 16, um versículo conhecido pelos cristãos, mas que eu quero frisar para você, vovó, para o senhor, vovô. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Durante acho que tem 3 vídeos atrás, eu pontuei que em Jesus nós obtemos a vida eterna. Através de Jesus. Mas por que Jesus? Quando Deus, o Criador dos céus e da terra, quando Deus fez o mundo, está escrito: no princípio que criou Deus os céus e a terra. E disse: haja luz. A palavra também fala lá no livro de João, logo no início, fala: no início era verbo, e o verbo se fez carne. Jesus está com Deus Pai desde o início da criação. Desde o princípio da criação da terra. Antes de Adão e Eva, Jesus já estava lá com o Pai Celestial, com Deus, Criador dos céus e da terra. E quando Deus criou Adão e Eva, Ele fez ali preparou um jardim para colocar ali Adão e depois Eva. Então Deus fez tudo ali com excelência. E Deus tinha comunhão com Adão. Ao amanhecer, ao entardecer, tinha ali
uma conversa, uma visita. Estava sempre ali Deus conversando com Adão. Aí houve o pecado. O pecado separou o homem de Deus. Não foi Deus que se afastou do homem, foi o pecado que separou o homem de Deus. E foi necessário Deus enviar Jesus. Ele se fez carne, como João vai dizer, o verbo se fez carne. Foi enviado através de Maria, uma mulher, uma moça, uma adolescente jovem de um coração muito lindo aos olhos de Deus, ali separada, obediente, temente. Ela foi agraciada, o anjo apareceu para ela e lhe falou. E até que o dia em que o Espírito Santo a envolveu e ela concebeu. E depois veio a dar à luz Jesus, o nosso Messias. Então, Jesus, que estava com o Senhor, Deus nos céus, ele veio à terra em forma de carne, teve que passar pelas fases iniciais, bebezinho, 8º dia, a questão da circuncisão, a tradição judaica, 40º dia, como a gente meditou, a apresentação a Deus ali no templo de Jerusalém. Passou por todas as fases ali. E Deus já sabia de tudo. Ele preparou Jesus até o dia da cruz. Jesus, eu até passei um momento que ele chorou, porque ele estava também visualizando o sacrifício necessário que era ele realizar em prol de mim, em prol da senhora, vovó e do vovô. E chegou este dia. Quando ele estava na cruz, ele declarou: está consumado. Está consumado. Está consumado. E ao 3º dia, depois da morte de cruz, ele ressuscitou. E eu, a senhora vovó e o senhor vovô, passamos a ter essa aliança novamente restabelecida com Deus, aquela do início do jardim, através do sacrifício do Cordeiro Santo de Jesus. Nós passamos a ter novamente essa aliança com Deus. E aí voltamos ao versículo que eu li de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor de Deus para mim, para a senhora, para o vovô, para que a gente não pereça nessa terra, para que a gente recupere e restabeleça em nós as promessas de Deus desde o início da criação do Jardim do Éden, para que a gente venha desfrutar da eternidade, como ele preparou para Adão e Eva, que pelo pecado perderam esse desfrutar. Mas nós, em Jesus, voltamos a ter esta oportunidade, crendo em Jesus, de desfrutar a eternidade. Amém? Fica essa mensagem, essa palavra no seu coração, neste dia, neste momento, o horário que você estiver vendo. Te amo muito e Jesus te ama ainda mais. Eu vou orar. Eu sei que às vezes a dor, desespero, mas eu creio que a palavra de Deus, ela te preenche. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele te consola. Amém? Jesus, obrigado por este momento. Eu quero te confidenciar esta vida que está te ouvindo. Jesus, teu Espírito Santo venha consolar este coração, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo vida. Jesus, toca. Todo mal bate em retirada no Senhor, em nome de Jesus.
Amém e amém e amém. Um beijo.